YouTube e no Instagram. Olá, boa noite, conquistadores da super saúde do YouTube, do Instagram, do Facebook e do Instagram novamente. Vocês participaram semana passada do Congresso da Super Saúde. Se não participaram, perderam um grande congresso. Então, foram 20 aulas poderosas que ensinaram dicas de como desenvolver o máximo a saúde para conseguir conquistar até a maior saúde da sua vida. Mas houve uma falha no Congresso. Faltou uma aula sobre sono. Faltou uma aula sobre um dos principais recursos para o desenvolvimento da saúde. E eu estou trazendo para vocês hoje, como meu convidado, meu colega de faculdade, Dr. Geraldo Rizzo, neurologista, especialista em sono, mas principalmente especialista na higiene do sono, como dormir melhor. Boa noite, Geraldo, obrigado por estar aqui conosco. Conta um pouquinho para nós, como é que tu entrou nessa busca da especialização de sono? Bom, na verdade, eu sou neurologista de formação e eu estava nos Estados Unidos num congresso de neurologia e nós fomos recebidos pelo Dean da Harvard naquela ocasião e ele comentou que o número de residentes aplicando para neurologia em Harvard estava muito reduzido. E ele não queria saber de nós, assistentes, qual era a explicação. Então, ele disse assim, olha, vocês veem o seguinte, a neurologia é uma especialidade muito bonita, maravilhosa, vocês fazem diagnósticos brilhantes. O problema é que não tem tratamento para a maioria das doenças de vocês. Então, vocês diagnosticam Parkinson, Alzheimer, epilepsia, mas para tratar e para curar são pouquíssimas as doenças. Além disso, vocês estão muito expostos a litígio e esse litígio prejudica, obviamente, né, porque vocês têm que estar na vitrine. Vocês são interrompidos no meio do sono para irem atender uma crise epilética, uma síncope ou coisas parecidas. Então, a qualidade de vida de vocês também é ruim. Então, estão surgindo novas especialidades aqui nos Estados Unidos. E as duas especialidades que estavam surgindo eram medicina de família e medicina do sono. E aquilo ficou na minha cabeça e eu comecei a procurar serviços que lidavam com medicina do sono. E aí fiz a minha formação. Fiz lá nos Estados Unidos a minha formação em Memphis, no Tennessee, em medicina do sono, e desde então, estou há mais de 15 anos nessa área, me dedico ainda muito à neurologia, mas com um foco, com uma atenção muito especial ao sono. Geraldo, eu tenho a impressão que são muito poucos os que têm um sono perfeito. Eu estou enganado? Não. Se você perguntar a qualquer pessoa no consultório, uma pergunta tão simples, você dorme bem? Você vai ver que a proporção é imensa de pessoas que não dormem bem. Chega a 90% o número de pessoas que dizem que não dormem bem. Então, o sono, os seus ouvintes sabem, Ronald, o sono é fundamental nesse tripé de saúde, onde entra a atividade física, onde entra a alimentação. Nenhum deles sozinho ajuda numa boa saúde. E o sono, como eu disse, não só é questão de boa saúde, mas o sono é uma função do cérebro. Uma série de hormônios são produzidos durante o sono. Nós estamos falando em alimentação, você lida muito com fazendo o indivíduo emagrecer para ter uma boa saúde. Quem não dorme bem não produz o hormônio da leptina, que controla o nosso apetite. Por exemplo, atividade física, né, que eu comentei, o indivíduo sedentário dorme muito mal comparado ao indivíduo que tem uma boa atividade física. Né? Então, essas são as coisas que a gente vê como o sono é importante para esse tripé de qualidade de vida. Geraldo, tenho observado que existe uma correlação direta
entre sono, entre dificuldades de sono e doenças degenerativas. A pergunta que eu me faço é: a baixa qualidade do sono aumentam as doenças ou o aumento da doença degenerativa que causa a diminuição de um sono adequado? A pergunta é muito interessante. Nós temos no corpo todo o que a gente chama de sistema linfático. O que faz o nosso sistema linfático? Ele limpa o nosso corpo, né? Limpa. Todos os dejetos do nosso corpo são eliminados através do sistema linfático. O cérebro não tem sistema linfático. O cérebro tem um sistema chamado glinfático. Glin de glia e linfático de linfático. Então, o que acontece quando a gente dorme bem? Quando a gente dorme bem, esse sistema linfático de eliminação dos dejetos, de eliminação das substâncias tóxicas do cérebro, ele funciona muito bem. Quando a gente dorme mal, ou até quando a gente envelhece, muitas vezes também, esse sistema linfático, que funciona durante o sono, ele é funcionante só durante o sono profundo, ele não elimina essas substâncias tóxicas, aumenta, por exemplo, a beta-amiloide, a proteína beta-amiloide, surgem placas de proteína beta-amiloide, então há uma relação nítida entre sono ruim, entre insônia e risco aumentado de doença de Alzheimer, de demência. Então, você falou em doença degenerativa, este é um fator modificador que nós temos quando a gente busca, porque sabe que essa degeneração que eu me refiro, ela começa 20 anos, talvez, antes dos sintomas de uma demência. Então, se nós conseguimos fazer com que o indivíduo passe a dormir bem, o sistema linfático, esse sistema que elimina as toxinas, volta a funcionar, ele elimina a beta-amiloide, o indivíduo acaba não desenvolvendo um quadro neurodegenerativo. Tu citasse bem a neurodegeneração, mas eu tenho observado indivíduos com pressão alta, com diabetes, com obesidade, com doenças degenerativas sistêmicas, também referem que dormem mal. E quando eles melhoram as doenças degenerativas, eles relatam uma melhoria do sono. Tem uma relação também direta com essa situação? Bom, situações, por exemplo, como você falou da hipertensão, né? Nós sabemos que uma das causas, segundo todos os consensos de cardiologia, uma das causas importantes da hipertensão secundária é a apneia do sono. A prevalência de apneia do sono no nosso país é de 30%. Então, esse é uma doença quem tem apneia do sono tem um risco muito aumentado de hipertensão, um risco muito aumentado de diabetes. Melhorar o diabetes não melhora o sono. Melhorar a hipertensão não melhora o sono. Mas o sono ruim traz hipertensão. É um fator de risco importante da hipertensão, é um fator de risco importante no diabetes mellitus, tipo 2. Quando falou apneia do sono, vocês usam bastante aquele equipamento, o CPAP, não sei se tem outros com outros nomes, e que causa resultados muito bons no indivíduo com apneia do sono. Não é tão bom assim, não poderia ser usado por alguém que tenha menos distúrbio do sono para melhorar, ou que tenha até um sono mais ou menos para melhorar mais ainda? Bom, na verdade, mal comparando, doutor Ronald, seria como se a gente quisesse, em vez de matar um passarinho com um bodoque, com uma funda, usar uma metralhadora. Seria uma comparação nesse sentido. Então, nós usamos esse recurso para quem tem apneia grave, que são indivíduos roncadores, que têm mais do que 30 paradas respiratórias por noite. Por hora de sono, desculpe, por hora de sono. Uma outra coisa que eu tenho observado, bom, e na verdade eu acho que esse é um motivo de estudo muito grande entre vocês, especialistas no sono, é que à medida que a pessoa envelhece, ela dorme menos. Eu li um artigo algum tempo atrás, onde eles tentavam analisar se o idoso dorme menos porque precisa menos de sono
ou o idoso dorme menos porque não consegue produzir um sono suficiente? A verdade é a seguinte: o idoso não dorme menos. O idoso, ele tem um sono polifásico, semelhante ao do recém-nascido, ou seja, ele acorda muito durante a noite e ele cochila muito durante o dia. Mas a diferença fundamental não é na quantidade do sono. O idoso tem uma qualidade do sono fisiologicamente ruim. Pelo envelhecimento, ele reduz a quantidade de sono profundo, que é o nosso sono bom. Ele altera, com isso, o que eu falei no início, a produção de uma série de hormônios, o hormônio do crescimento, que ajuda na regeneração dos nossos tecidos, no tônus muscular, né, na osteogênese. Então, por não produzir esse hormônio, por ter menos sono profundo, isso ajuda no envelhecimento, mas não necessariamente ele tem um sono mais curto, mais reduzido. Ele tem um sono de pior qualidade. Certo. Bom, nós estamos falando sobre as consequências negativas do sono, mas vamos falar agora uma coisa boa aqui. Como é que as pessoas podem melhorar o sono? Quais são as dicas que tu dá para alguém melhorar o sono? Bom, eu primeiro, antes de tudo, eu quero agradecer essa oportunidade, porque é muito difícil fazer com que as pessoas considerem o sono como uma prioridade em suas vidas. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nós vivemos numa sociedade 24 horas, uma sociedade que não para. Então, hoje em dia, infelizmente, nós temos que acessar todos os e-mails, nós temos que assistir o jornal das 11, nós temos que levantar cedo para fazer atividade física, nós temos que levar filho no colégio. Se sobrar tempo, nós dormimos. Então, o sono é superficial na cabeça da maioria das pessoas. Então, qual é a coisa boa do sono? O que eu quero deixar de bom? Então, essas dicas, a primeira é que as pessoas tentem dar importância ao sono. A segunda é entenderem que o nosso sono, ele precisa de alguns fatores desencadeantes. O nosso sono é involuntário. Senhores e senhoras, nós não podemos dormir na hora que queremos. E muitas vezes nós dormimos quando não queremos. No volante, dormimos no cinema. Então, é muito importante isso, entender que o sono é involuntário. Por outro lado, ele depende, então, de alguns fatores. Um é a luz. Então, quando nós reduzimos a quantidade de luz no ambiente, nós produzimos um hormônio que facilita o sono, que é a melatonina. E outro é a nossa temperatura, a temperatura corporal. A temperatura precisa reduzir, então mais fria facilita o sono. Então, dormir com o ar-condicionado um pouquinho mais frio, um ambiente mais frio do que quente, favorece o sono. E a mesma coisa é a luminosidade. Por isso, nós não indicamos, ou contraindicamos, com certeza, o uso de eletrônicos à noite. A blue light dos aparelhos eletrônicos, essa luz azul, prejudica a liberação do hormônio do sono, que é a melatonina. Então, isso é muito importante para considerar antes de mais nada. Bom, a segunda coisa, só deixa eu ver, o Instagram está aparecendo aí ou não? Não, tu caiu fora, saiu do Instagram agora. Bom, tu tens que me convidar de novo? Não precisa, desculpe. Tem que pedir para entrar de novo. Tu sai e volta de novo. Ok, desculpe. Bom, eu vou... Melhor não falar ainda. Eu, em TI, não sou o craque, não. O canal do YouTube, Vanessa, é canal Doutor Uronal.
entra no YouTube, põe o Uronal. Tá, tô aqui, tô te convidando de novo aqui. Já deve estar recebendo. Tá, já recebesse. Então, eu estava dizendo que são dois fatores importantes, luz e temperatura, certo? E que o sono é involuntário. Então, as coisas boas, as dicas, como você pediu. Primeiro, que a pessoa não vá para a cama sem sono. Quanto menos acordado nós ficarmos na cama, melhor. Quanto mais apertado fica esse sono, melhor. Então, inclusive, a restrição do sono, a diminuição do tempo na cama, é uma das técnicas da terapia cognitivo-comportamental que a gente utiliza para o sono, para a insônia. A outra coisa é o ambiente. Como é que faz essa restrição de tempo na cama? Então, por isso, porque como é importante a pessoa ir para a cama com sono, não vale a pena ela ficar na cama 1 hora lendo, vendo televisão ou assim por diante. Então, ela procura fazer isso tudo fora da cama. E ir para a cama quando está com sono. O ambiente é muito importante. Até os animais, seus pets, precisam de um ambiente aconchegante para poder dormir. Então, nós precisamos de uma cama boa, confortável, com blackout no quarto, com pouca luminosidade, usar uma luz de cabeceira quando nós quisermos ler alguma coisa. A climatização, né? Então, um ar-condicionado gostoso, isso tudo é muito importante para nós dormirmos bem. Depois tem a questão dos estimulantes. Nós, gaúchos, costumamos usar chimarrão para ver filme, ver novela. Então, estamos tomando chimarrão à noite, que é um estimulante, né? Fora isso, os cafeinados todos, os refrigerantes, os cafés, né? O chá preto, devem ser evitados à noite. Nós recomendamos... Qual é o último horário para tomar um cafezinho? Eu recomendo após o almoço, com cafeína. Esse é o último. Mas nós temos, quem gosta muito de café, temos os cafés descafeinados, que são de boa qualidade, né? Eu não quero fazer propaganda da Nespresso, mas todas essas máquinas aí têm cafés descafeinados de ótima qualidade, né? Várias marcas de café em cápsula, né? Bom, então isso o horário ideal. A questão da atividade física. Como eu falei que o nosso sono precisa, nós precisamos estar com a temperatura mais baixa, a gente não recomenda que alguém saia de uma academia e vá dormir. Então, tem gente que vai para a academia de noite, porque eu sei, é o tempo que eles têm para fazer atividade física. Porém, o aumento da temperatura corporal afasta o sono. Então, não é algo que a gente recomenda. Então, eletrônicos, não. Quando a gente fala em higiene do sono, doutor Uronal, parece uma coisa assim de coisas proibidas. Não é só questão de coisas proibidas. Não faça isso, não faça aquilo. Mas as pessoas têm que entender que não é não fazer. É fazer não à noite. É tentar não fazer do quarto um escritório ou um parque de diversões. Tem muita gente que leva notebook, enfim, né? Então, deitam na cama. Eu tenho pacientes que assistem filmes, né, 2 horas no celular na cama. Então, isso aí, para o sono, é um veneno, né? Então, a gente recomenda isso. Dormir com sono, ficar na cama acordado o mínimo tempo possível, evitar os estimulantes, evitar os eletrônicos e um ambiente agradável. Essas são as recomendações para o bom dormir. E principalmente para o público em geral, evitem medicações. Se precisarem de medicações, sempre com receita médica. Aqui, o que a gente vê no consultório é a vizinha me receitou esse aqui, a minha mãe estava tomando aquele, eu peguei e estou tomando, e assim por diante. Outra coisa importante é a questão que está muito na moda, da melatonina. Eu ia te perguntar essa melatonina. Todos nós produzimos melatonina. Então, a melatonina é um hormônio liberado pela nossa glândula pineal quando escurece.
ela tem um ritmo, ela começa a ser liberada por volta de 9 horas, e esse atinge um máximo por volta de 2, 3 da manhã e começa a cair. Então, não se usa melatonina para dormir, se usa melatonina para regular ritmo biológico, ritmo de sono, que é um dos tantos transtornos do sono, que é o transtorno de ritmo. Vocês sabem, por exemplo, trabalhadores em turnos, um quinto da força de trabalho no mundo é de trabalhador em turnos. E há profissões, por exemplo, como os médicos, como policiais, como bombeiros, como enfermeiras, que chega a ser 50% da força de trabalho em turnos. E isto aí não é um ritmo normal. O trabalho em turno não é saudável, nunca foi. Nós fomos feitos para dormir de noite e ficarmos acordados de dia. Então, isso desregula o nosso relógio biológico. Então, por isso a melatonina, para um jet lag, para um trabalhador em turnos, para um adolescente que tem um ritmo alterado, mas não é remédio para dormir. Não é indicado para dormir. Esse uso que tem da melatonina no Brasil é bem limitado, mas a gente vê que nos Estados Unidos, em outros países, o uso é maciço. Eles compram em balcões de farmácia sem nenhuma prescrição. Sem dúvida. E os remédios para dormir nos Estados Unidos, todos eles, né, que são vendidos out of counter, são remédios à base de antistamínicos, né? Então, ou eles usam antistamínicos, ou usam melatonina, numa tentativa de ajudar a dormir. Não existe evidência científica do uso de melatonina para dormir, e sim para regular o sono. E uma coisa que é muito citado em quem fala sobre sono é que quanto mais cedo deitar, melhor é o sono. Tem fundamento isso? Esse é o tabu, né? Deus madruga quem cedo, Deus ajuda quem cedo madruga. Então, são tabus. Não é quanto mais cedo. Na verdade, o que nós precisamos, como tudo, eu falei que a melatonina ajuda a regular o nosso relógio biológico. Nós temos um relógio central aqui na cabeça, no núcleo chamado supraquiasmático, é um relógio central, e ele regula o relógio de todo o nosso organismo. Ele regula todos os relógios. Existem relógios na tireoide, existem relógios no coração, no intestino, no estômago. Então, esses relógios funcionam assim. Então, o que nós temos que ter para um bom sono é regularidade. Não é dormir cedo, mas é dormir num horário regular. É dormir sempre no mesmo horário. É deitar no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Inclusive, existe uma coisa muito comum, especialmente em indivíduos jovens, adolescentes, né, que é o que a gente chama de jet lag social. O que é o jet lag social? São jovens que têm um horário regular em função da escola, durante os dias úteis, e no fim de semana eles desregulam. Eles vão dormir às 2 da madrugada e acordam ao meio-dia. Então, esta desregulação se chama jet lag social. Então, o transtorno de ritmo é que tem que ser evitado. Quanto mais regular for o nosso sono, mais benefício. Não quer dizer que tenha que dormir mais cedo, mas quer dizer que tem que ter um sono regular, de qualidade e quantidade suficiente. Então, na maioria da população adulta, o número de horas recomendado é entre 7,5 e 8,5 horas. Adultos, jovens e idosos, entre 7,5 e 8,5 horas. Não quer dizer que alguém que dorme 6 e se sente bem seja um doente, nem quem dorme 10. Eu falei em maioria. Quando a gente na medicina fala em maioria, é o que está dentro de uma curva de Gauss. Então, ali estão 90%, 5% para fora, 5% para o outro lado. Então, não quer dizer doença, mas nós temos que tentar dormir uma quantidade de horas suficiente e ter um sono de qualidade. E regularidade. Regularidade que inclui, por causa dos relógios, doutor Uronal,
as refeições. Então, você sabe que agora nós não temos, felizmente, não temos mais horário de verão, mas as pessoas, o que faziam no horário de verão? Elas estavam acostumadas a jantar às 8 horas. No horário de verão, como era dia, iam jantar às 10. Então, mudavam todo o seu ritmo em função do sol. E não é assim que funciona. Isso é prejuízo. Falando em quantidade de horas, o famoso Nuno Cobra, que escreveu aquele livro A Semente da Vitória, que foi o preparador físico do Ayrton Senna e de outros, ele dizia que o principal recurso para os seus, ele chamava de pupilos, era fazer com que eles dormissem 1 ou 2 horas a mais do que o hábito que eles tinham para dormir, e que isso melhorava a performance física deles. Tem fundamento isso? Tem. Ele é um grande defensor do sono e um dos grandes clientes dele, e que ele modificou o sono com algumas horas a mais para dormir, é o do Pão de Açúcar, o Abílio Diniz. Abílio Diniz. O Abílio Diniz era um workaholic. Então, ele achava que se ele dormisse 8 horas, ele estava perdendo tempo. E o preparador físico, então, o que ele fez? Ele mostrou que ele precisava dormir para ter uma boa atividade física e que isso só iria melhorar a qualidade de vida dele. E fez. E hoje, o Abílio Diniz dorme entre 7 e 8 horas por noite. Falar em noite, dormir, existem indivíduos que dizem: eu sou notívago, eu trabalho melhor à noite e de manhã não rendo nada. E outros: eu sou matinal, eu rendo mais de manhã e tenho que dormir cedo. Existe essa diferenciação entre as pessoas? Sem dúvida. Então, geneticamente, nós dividimos os indivíduos entre matutinos, vespertinos e indiferentes. A maioria da população está no grupo dos indiferentes. Mas tem 10% que são matutinos, rendem mais acordando cedo e dormindo cedo, e 10% vespertinos, que dormem mais tarde e acordam mais tarde, e rendem melhor à noite. Então, isto existe, é geneticamente determinado, né? E não quer dizer que um seja melhor que o outro, né? Então, havia uma tendência a achar que um vespertino era mais preguiçoso e que o indivíduo matutino era mais esperto, mais disposto. Não quero dizer, né? O que hoje nós estudamos muito, Ronald, envolvemos muito, que isso nós chamamos de cronotipos. Isso são cronotipos. Inclusive, para os seus seguidores, quando a gente vai casar hoje, quando a gente vai ter uma relação hoje com uma pessoa, nós temos que saber como é que é o cronotipo dele ou dela. Porque imagina você ter uma pessoa que gosta de ficar vendo televisão até as 2 da madrugada e acordar às 11. E você gosta de dormir às 9h30, ler um pouquinho, pegar no sono e acordar às 6 para fazer atividade física. Esse casal não vai dar certo. Então, nós temos que escolher um cronotipo igual ao nosso. Ou nós temos que fazer com que a pessoa se adapte a um novo cronotipo. Senão, não vai dar casamento. Tem uma coisa que é recomendado, é ter uma preparação noturna antes de se deitar. Como, por exemplo, tu já falaste em desligar os equipamentos eletrônicos, ou então usar aqueles óculos, não sei se tu concorda, aqueles óculos Blu-ray, aqueles... Claro que eu concordo plenamente. Nós temos uma técnica que a gente ensina para as pessoas que eu chamo rotina de relaxamento ou rotina de desligamento. Isso. Então, a pessoa, com o passar das horas, a partir da janta, começa a desacelerar. Começa a ter atividades cada vez mais monótonas, para que ela possa dormir bem. E os óculos, hoje, existem à venda no mercado, então a luz amarela filtra a luz azul do eletrônico e ajuda muito, porque tem muita gente lendo em e-book, né? Lendo em Kindle, e esses aparelhos eletrônicos de leitura, que tem essa luz, a blue light, então o óculos filtra essa luz e facilita muito o sono.
E a preparação física para dormir melhor? Um banho morno, uma meditação, técnicas de respiração, de relaxamento, isso funciona? Funciona, e eu sou um grande fã da meditação. A meditação hoje é uma das técnicas mais recomendadas para quem tem o que a gente chama de insônia de manutenção, o indivíduo que acorda no meio da noite e custa voltar a dormir. Então, se ele consegue meditar, se ele consegue focar na respiração e afastar as preocupações, os problemas, ele vai conseguir voltar a dormir. Então, a meditação, mindfulness, são técnicas que ajudam muito no sono, e eu sou francamente favorável. Existem alimentos que favorecem o sono e alimentos que prejudicam o sono? Bom, nós dormimos melhor se nós nos alimentamos de carboidrato do que de proteína. Entretanto, como você lida também com alimentação, com peso, se a gente vai comer muito carboidrato de noite, nós vamos prejudicar o nosso peso, creio eu. Então, embora ajude o sono, o carboidrato não é a melhor indicação. Mas existem substâncias que contêm um neurotransmissor que facilita o sono, que é o triptofano. Então, uma série de alimentos contém triptofano. O leite morno, que todo mundo diz, tomar leite morno é bom. Sim, porque o triptofano ajuda. E existem alimentos que desfavorecem, né? Se você faz uma alimentação muito farta de noite, o organismo não consegue digerir, ainda mais se ela for próxima da hora de dormir, né? Então, prejudica. E os estimulantes todos que as pessoas usam, às vezes, na alimentação. Tem gente, eu não janto, doutor, a minha alimentação à noite é muito leve, eu tomo um café e um sanduíche. O café, não, minha senhora, café não pode. E assim por diante. Então, existem os estimulantes à noite, nas refeições, e existem os alimentos que podem favorecer o sono. Tu comentou anterior, mais lá no início, sobre durante o sono que libera a maior quantidade de hormônio de crescimento. E esse hormônio de crescimento, na nossa idade, é importante para fazer um processo de reparação e até de bloqueio ao envelhecimento. O hormônio de crescimento ele é antagonizado pela insulina, e daí o carboidrato à noite prejudicaria a liberação do hormônio de crescimento, ou isso não tem valor? Não diria que não tem valor. Eu não sei te responder. Sinceramente, não sei te responder se isso teria alguma... realmente funcionaria. Tá? Mas uma coisa que a gente sabe é que se pensa muito, já que o idoso, o envelhecimento, está associado à redução do hormônio de crescimento, e o idoso tem um sono pior, será que nós, administrando hormônio de crescimento para o idoso, nós melhoraríamos o sono e melhoraríamos, em consequência, vamos dizer assim, a vida útil dele? Não se sabe. Mas a gente aumenta a produção de hormônio de crescimento com exercícios físicos de intensidade. Então, um idoso que fosse fazer, talvez conseguisse. Então. Geraldo, mas você também trabalha com a doença da insônia, né? Com as dificuldades do sono. Como é que as pessoas te procuram mais para tratar problemas de sono ou já estão te procurando para tratar a melhoria de um sono? Um pequeno percentual vem em busca de uma... Bom, na verdade, 100% quer melhorar o seu sono. Sim. Alguns têm doença importante, têm uma insônia severa, uma insônia crônica, e tem outros que estão dormindo mal por uma razão, vamos dizer assim, um fator desencadeante, perdeu o emprego, se separou, e querem melhorar o seu sono. Então, são situações diferentes. O que nós temos que entender é que existe um modelo para insônia que nós chamamos dos 3 P's. São os fatores predisponentes. Então, um indivíduo que pensa muito, muito elétrico, muito cognitivo, esse indivíduo tem um fator predisponente para ter insônia. Os fatores precipitantes,
Então, como eu falei, uma doença, um acontecimento na vida, e se esses fatores não são administrados, reconhecidos, o indivíduo vai para uma insônia crônica com fatores perpetuantes. E aí entra esses maus hábitos que nós comentamos, de não conseguir dormir, e aí se habitua a não dormir, ele aprende uma insônia. Então, eu diria assim que a maioria quer melhorar o seu sono, mas e a maioria que vem com doença, vem com problemas crônicos, já passaram por vários médicos, vários tratamentos, vários remédios, e eles se frustram um pouco, porque eles vêm a mim esperando que eu possa ter um remédio milagroso. A pílula mágica. É, um remédio milagroso. E quando eu tento explicar, eles se frustram um pouco, né? Os que conseguem me seguir, os que conseguem acompanhar o meu tratamento, e eu acompanho os meus pacientes também em cima, né? Tá fazendo isso, tá mudando, né? Existem tratamentos online de terapia cognitiva, né? Mas se o paciente, muitos deles melhoram só fazendo a higiene do sono, que nós comentamos no início. Então, alguns pacientes se confortam e melhoram, né? E por isso que a sua pergunta inicial, por que foi para o sono? Porque sono eu posso curar. Eu posso ajudar meus pacientes a ficarem curados. Eu não curo Parkinson, eu não curo epilepsia, eu não curo enxaqueca. Não posso, não tem cura. Então, mas eu posso curar uma insônia. Eu posso curar uma apneia do sono. Eu posso curar uma doença comportamental do sono, uma síndrome das pernas inquietas e assim por diante. E se alguém quiser consultar contigo por telemedicina, é possível? Claro, é possível. Nós Então, temos um site que é www.consultoriaemsono, tudo junto, .com.br, e aí ele pode marcar consultas por telemedicina. Existem programas para empresas, programas para escola, então para os estudantes, né? E para turnos em escolas, eu tenho programas especiais para esse nicho, né? é um tratamento coletivo daí? Sim, sim, palestra em empresa, atendimento de grupos e na escola também. Tá. Então, deixa eu ver se eu gravei. É www.consultoriaemsono.com.br. www.consultoriaemsono.com.br. Ok, então, se vocês aproveitarem as dicas e terem um sono bom, é ótimo. Continue aplicando cada vez mais. E continue pesquisando, continue estudando, porque, como todo na saúde, o sono também é fruto de um aprendizado. Aqui o Geraldo falou, nós estamos aqui com 37 minutos, tem muita coisa a mais que pode ser dita sobre o sono. E se você tiver alguma dificuldade maior, não deixe de aproveitar essa oportunidade de consultar com alguém que está preocupado em curar o sono, não só em receitar aquele remédio que vai ficar dependente o resto da vida de ficar tomando ele. Geraldo, para terminar, dê uma mensagem aí que toque o coração das pessoas que estão nos ouvindo. A mensagem que eu diria assim, pensem em saúde, pensem no tripé de saúde, que é atividade física, alimentação e sono. Não desvalorize nenhum deles. Se quiserem dormir bem, entendam que vocês têm que ter regularidade. Sono, como tudo, se nós quisermos emagrecer, nós temos que ter uma alimentação regular. Se nós temos que querer fazer uma boa atividade física, nós temos que manter uns exercícios regulares. Nós não podemos fazer a torto e direito. Então, regularidade é fundamental. E o principal, né, que eu diria, sono é involuntário. Não queiram dormir quando não é hora de dormir. Não queiram dormir quando vocês acham que tem que dormir. Dormir quando acabou a novela, ou dormir quando o marido foi para a cama, ou a mulher foi para a cama. Ah, vou para a cama porque a mulher... Não é hora de dormir, né? E muitas vezes, como eu disse, a gente pode dormir quando não quer. Sono demais, sonolência excessiva, ou sono de menos ou de má qualidade,
prejudicam a nossa vida. Todo o nosso metabolismo está em função do sono, porque os nossos órgãos contêm esses relógios. Os relógios, eles funcionam a partir de um relógio cerebral. Então, a regularidade é fundamental para que todo o nosso organismo trabalhe bem. Isso depende do sono. Obrigado, Geraldo. Obrigado pela tua disponibilidade de ficar conversando conosco todo esse tempo aqui. E espero que todos vocês tenham adorado a entrevista do Geraldo, como eu adorei. E essa entrevista vai ficar no ar no Instagram durante 24 horas e no YouTube vai ficar lá na minha página indefinidamente. Vocês vão poder rever e recuperar algumas informações que vocês não pegaram bem. Obrigado a todos vocês, uma boa noite, uma super saúde e para você, Geraldo, um super abraço para ti. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer.